Então, me ajuda. Boa noite. Tá funcionando agora o microfone? Sim, pegando. Como é que está? Olhando mais ainda. Agora eu coloquei o fone. Como é que tá agora? Tá direitinho? Eu deixei o celular em cima do computador e tava pegando barulho do computador. Vamos lá. Nosso Deus, nós possamos nessa noite entender um pouco mais sobre a sua palavra, tomar os ensinamentos que contém nela e colocar em nossas vidas, no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, abençoa os que já estão, os que vão chegar, e que nós possamos colocar em nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tomar esse estudo nas tuas mãos, que não sejamos nós a meditar, mas seja o teu Espírito a conduzir o nosso pensamento. Em nome de Jesus, amém. A gente vai começar Atos 10, né? Falando ainda sobre as coisas que Pedro faz, né? A gente está ali desde o 9, quando Paulo vai embora, e no finalzinho do 9 a gente já começa com Pedro tomando a iniciativa, né? Fazendo os milagres e tal, aí foca a história mais nele. Agora em Atos 10, a gente vai ver uma deficiência de Pedro e como que Deus trata essa deficiência nele, né? Pedro, como a gente sabe, não era um cara 100%, tinha suas deficiências, suas fraquezas, e elas foram sendo tratadas desde quando ele encontrou Jesus, né? Até após a morte de Jesus e a ressurreição, as pendências de Pedro ainda continuam sendo tratadas. Então, a gente vai tratar do Camisa 10 hoje. Nessa introdução, a gente vai ver que nesse capítulo a atuação de dois personagens importantes na história da igreja, o apóstolo Pedro e o centurião Cornélio. Cornélio era gentil, quer dizer pagão. Centurião de exército romano, ou seja, comandante de 100 soldados. Daí vem a palavra centurião, vem de centúria, que quer dizer 10, 100. Homem piedoso e temente a Deus, aberto para os pobres, ele era simpatizante da religião judaica, mas não adepto. Não era circuncidado e nem observava a lei de Moisés. Como alguém que visita a igreja evangélica, mas é católico, né? Só é simpatizante. É o tal do ecumênico. Ele gosta de todas as religiões, embora ele tenha dele lá. Pedro era judeu, observante, né? Que observava as leis de Moisés. E apesar de ter andado com Jesus, não tinha sido liberto totalmente das normas e dos segmentos judaicos. Embora nesta época o cristianismo, conhecido como uso do caminho, ainda era uma ramificação do judaísmo. Então, como o cristianismo ainda estava mesclando, né, o judaísmo com a nova doutrina de Jesus, então parte do judaísmo ainda estava impregnado nas pessoas, né? Então, os judeus, a gente sabe que os judeus eles tinham preconceito, ranço pelo monte de gente, né? Então, isso aqui é só mais um dos preconceitos que os judeus tinham, e ainda tem. Os judeus tinham preconceito contra os gentios, que são os pagãos, e não entravam em suas casas e nem sentavam-se à mesa com eles. Este preconceito era uma barreira que impedia a convivência entre os judeus e os gentios. Os judeus apresentavam, aliás, os judeus pensavam que tudo isso fosse uma expressão da vontade de Deus para eles, né, essa separação. Mas o Espírito Santo tinha uma missão e não se deixava embaraçar pelas barreiras culturais. Ele empurrou tanto Cornélio quanto a Pedro para tomar uma iniciativa de romper essa barreira, pois ela impedia o propósito de Deus, que era
manifestação do reino de Deus na terra, né? É o propósito inicial da igreja, manifestação do reino. Então, com a rejeição dos judeus, né, por parte dos gentios, o caminho, nesse caso Jesus, né, foi a porta que se abriu para os gentios. Então, como o judeu rejeitou o povo que era gentil, que era ímpio, que era considerado imundo, Jesus veio e abriu essa porta para ele. Então, Pedro e Cornélio são as figuras centrais dessa passagem, né? E o apóstolo Pedro inicia a boa nova do evangelho em Cesareia. Como a gente viu, Cesareia ficava lá em cima, depois de Jerusalém, a 90 quilômetros de Jerusalém, sentido norte, ou sul, na verdade. Na casa de Cornélio, que era um oficial do exército romano. Antes disso, o anjo do Senhor tinha falado com Cornélio em uma visão e Deus tinha revelado a Pedro que ninguém deve ser considerado impuro. Este acontecimento é de grande importância, pois a vinda do Espírito Santo sobre aqueles que não são judeus em Cesareia é a prova absoluta que Deus aceita todos os que temem e fazem o que é direito. Na igreja, todos são iguais, ainda que os dons do Espírito Santo sejam diferentes. Você pode rodar no mistério, falar em línguas, você é igualzinho o irmão que não faz nada disso. Então, na igreja não tem essa diferenciação, não. Então, a partir do versículo 1 e 2, nós temos que havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Então, os dois capítulos seguintes, né, o 11 e o 12, eles marcam um momento decisivo e importante no livro de Atos dos Apóstolos, que é o momento em que Deus abre os olhos de Pedro para ele ministrar aos gentios, né, para ele levar a igreja para o pessoal que está fora. Os irmãos dispersos por ocasião da grande perseguição, ou seja, lá quando a gente estudou quando Paulo estava metendo louco, né, essas pessoas ficaram dispersas, né? Então, esses irmãos que estavam dispersos por causa dessa perseguição, começaram, né, a partir desse momento, a superar seus preconceitos e a levar a mensagem de Jesus aos gentios. Sendo o centurião, o Cornélio, fazia parte da corte chamada italiana, que era o regimento do exército romano. Uma legião de aproximadamente 6.000 homens. Então, cada legião de 6.000 homens tinha 10 cortes, que era 10 de 1.000, cerca de 600 homens, né? Cada, que aproximadamente 6.000 homens, eram aproximadamente 600 homens. Não sei como pode ser 10 de 1.000. As cortes eram divididas em grupos de 100. Então, era uma subdivisão da divisão, como se fosse a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, e cada centúria, né, era comandada por um centurião. Cada centúria, que quer dizer o grupo de 100 pessoas, era comandada por um centurião. Alguém semelhante a um sargento nos dias de hoje, que comanda todo um batalhão. Cornélio era um gentil de origem italiana, né? Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a semelhança, né, ou seja, igual ao eunuco etíope que Filipe encontrou lá atrás. Cesareia ficava aproximadamente 48 quilômetros ao norte de Jope, né? Se a gente puxar da memória um pouquinho, a gente vai ver que Pedro estava fazendo as curas, né? Ele cura Enéas em Lida, né? Aí ele vai sobre para Jope para curar a Tabita, né? Tabita, Dorcas lá, estava morta. Aí ele sobe lá para Jope para curar a menina. E então ele está em Jope, na casa do curtidor de couro, né? E da casa do curtidor de couro, né, que era em Jope, para Cesareia, era 48 quilômetros. Era como daqui no plano. Ao norte de Jope, né, e servia de capital para a Judéia, ou seja, Cesareia era a capital da Judéia, região administrada por procuradores romanos. Então, no versículo 3, continuando a explicação sobre Cornélio, né? Lucas fala que enquanto ele orava, né, ele teve uma visão. Então, este viu claramente numa visão, quase à hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele disse:
as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Então, quase a hora nona. Então, a hora nona é 3 horas da tarde. Só contar, né? A primeira hora é 6 horas. E daí vai. A terceira hora é 3 horas depois de 6 horas, que é 9 da manhã. E daí vai contando a hora nona. Era a hora de oração em Jerusalém. A gente viu lá no começo, né, que essa hora o pessoal subia para orar no templo, né? Se eu não me engano, é nessa passagem de Atos 3:1 que João e Pedro curam o leproso. Isso, é nessa passagem mesmo. Que estavam subindo a hora nona para a oração no templo e encontraram o coxo lá e curaram ele. Então, a hora nona é às 3 da tarde. Se você tiver alguma dificuldade em saber como é feita essas horas, então você pegar, né, que o dia começa de 6 horas, e 6 horas é a hora um, né, e daí em diante, 6, 7 hora 2, 8 hora 3, 9 hora 4, e por aí vai. Quando ele fala, né, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. É uma figura de linguagem, né, que evoca a imagem de incenso no templo, ou seja, enquanto ele orava, a fumaça do incenso, né, quer dizer que enquanto ele ora, aquilo que representa a essência dele se queimando, né, vai subindo perante ao trono de Deus, né? Então as orações de todos os cristãos sinceros são eficazes, como diz na palavra, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Como Pedro aprendera para a sua própria surpresa. Do versículo 5 ao 6, o anjo vai dizer para Cornélio, né, o que ele quer que ele faça, né? Então ele chega para Cornélio no versículo 4 e fala que Deus tem escutado as orações dele e tem visto, né, que ele tem sido um cara generoso com os pobres e tal, né? E o anjo fala no versículo 5: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado em um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então aqui a gente já tem que tirar uma observação. Simão, Judas, qual é o outro? Jesus, são nomes bastante comuns no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento eram mais diversificados, mas no Novo Testamento são nomes comuns. Então, qualquer pessoa é Simão, né? Ou qualquer pessoa é Judas. Então, é um nome bem comum. E daí, para diferenciar, né, eles colocam qual a profissão, ou a cidade, ou o sobrenome daquela pessoa, né, em relação para diferenciar com a outra. No caso aqui, nós tínhamos dois Simão, né, na mesma casa. Nós tínhamos um Simão curtidor de couro, que era o impuro, que Pedro ficou na casa dele, e nós temos o Simão Pedro, isso, igual o Lucas da nossa igreja. Nós temos o Lucas da Débora e o Lucas da Luaninha. Bom, aí é um exemplo bem legal. E daí está com Simão curtidor. Né? Deus pôs um fim aos preconceitos de Pedro quando o fez permanecer muitos dias, não apenas com um gentil, mas com alguém cujo ofício os judeus repudiavam. Então Deus sabia que Pedro tinha um certo nojo desse povo, né? Ele não queria se misturar com esse povo. Então, como Deus vai tratar Pedro, logo no começo ele já manda Pedro para ficar com Simão. Ah, quer dizer que tu não gosta do gentil, não, né? E como é que tu vai fazer a igreja lá, já que tu é a pessoa que foi encarregada de fazer isso? Eu vou colocar e tu é lá. Além do cara ser gentil, né, não ser judeu, era uma pessoa que tinha um emprego mais desgraçado da face da terra naquele tempo, que era o cara que mexia com couro, né, o cara que pegava os animais mais impuros que Moisés tinha falado lá no Deuteronômio e tratava esses animais para preparar o couro, que era essencial para as pessoas ter roupa, né? Todo mundo queria ter roupa, mas ninguém queria ser curtidor de couro. Curtidor, curtidor de couro é até pleonasmo, porque curtidor só é de couro. Então, todo mundo queria ter as suas vestes, todo mundo queria ter seus tapetes, mas ninguém queria esse trabalho porque era um trabalho considerado impuro. Então Deus já joga Simão Pedro lá dentro, né? Daí eu fico pensando assim, né? O anjo aparece para
para Cornélio e fala assim: ó, Pedro tá lá na casa do Simão Curtidor. E Simão sabia, e Cornélio sabia quem era Pedro. Aí imagina Cornélio falando: quer dizer que o todo santo tá lá na casa do curtidor de couro. Tá bom. E daí nós temos a resposta prontamente, né, a resposta de Cornélio a respeito do anjo. Nós vimos nesse decorrer de estudo que o único que ficou meio que pesaroso e titubeou em relação à voz do anjo foi Ananias quando o Senhor mandou diretamente para as mãos de Paulo, né? Então foi o primeiro ali que deu uma rateada, né? A gente vai ver que Pedro também deu uma rateada daqui a pouco, mas o primeiro foi Ananias. E aqui, no versículo 7, a gente vai ver que prontamente Cornélio ele atende o pedido do anjo. São muitos nomes para decorar, muitas vezes eu consigo começar a trocar os nomes, mas aí eu espero que vocês entendam e relevem. O versículo 7 fala: E tendo partido, o anjo que falava com Cornélio chamou 2 de seus servos e a um soldado religioso que estavam continuamente a seu serviço. Então, ele não chamou pessoas aleatórias, né? Ele chamou os 3 que andavam juntos. Eram os 2 servos e o soldado que ficava com esses 2 servos que estavam continuamente juntos, esses 3, né? Eram os 3 ordenados de Cornélio, né? Um soldado piedoso e na minha versão fala um soldado religioso, né? Na sua versão não sei como é que está. Retirando-se o anjo que falava, né, chamou. O desejo de Cornélio era agradar a Deus. O fato dele ter obedecido prontamente às ordens do anjo é um forte sinal do quanto ele desejava conhecer a verdade. Com essa atitude, Cornélio demonstrou estar aberto para receber a verdade do evangelho assim que ouvisse a respeito dele, né? O anjo não falou o que ia acontecer, o anjo não falou o que Pedro ia falar para Cornélio, o anjo não revelou coisas da vida de Cornélio, né? O anjo revelou somente onde que estava Pedro e pediu para Cornélio enviar homens para lá, né? E daí Cornélio podia ter não enviar nada, o cara não vai aceitar, a gente é impuro, a gente é gentil, não sei o quê. Mas não, ele prontamente atendeu. E no versículo 8 fala que tendo eles, né, declarado todas as coisas que ouviu, né, enviou a Jope. Então ele pegou essa história do anjo de Cornélio, ela é contada 4 vezes. Cornélio conta para os serviçais dele, aí os serviçais dele conta para Pedro, aí Pedro vai e é três, três, 3 vezes. Pedro vai, chega lá em Cornélio e pergunta por quê. Aí vai Cornélio vai e fala de novo o que foi que ele falou. Foi o que o anjo falou, né? Então são 3 vezes que essa história é contada. Então, depois que Cornélio falou, né, pro servidor dele lá, pros escravos e o outro guarda, né, o que tinha acontecido, que era para eles fazer, eles foram enviados para Jope, né, e tudo indica que eles foram enviados a pé, né, 48 quilômetros para ficar firme, para endurecer a batata da perna. É... Meu Deus. Ainda vocês vão me dar um minutinho, porque já aconteceu novamente. Eu vou compartilhar minha tela do celular e daqui a pouco eu volto com o slide, porque o abençoado aqui, o tribulado, desligou. E a gente vai agora para o versículo 9. Do 9 ao 16, né, a gente vai ler a Bíblia agora, do versículo 9 ao 16. Então, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, né, enquanto eles estavam viajando, aí Paulo, Lucas vai narrar o que estava fazendo Pedro, né? Então, enquanto
os caras estavam viajando para chegar lá, Pedro subiu, né, pro terraço para orar quase a hora sexta. Se a hora nona é 3 da tarde, a hora sexta é 3 horas antes. Então, 3 da tarde menos 3 horas, 15 menos 3 vai dar 12, então, meio-dia. Então, subiu no terraço para orar quase a hora sexta. No quase meio-dia ele foi subir. Então ele ficou com muita fome e quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, ele caiu em um êxtase. Né? A minha fala que ele caiu em um êxtase, e outras versões falam que ele teve uma visão. Teve uma visão. Então, nessa visão, nesse êxtase, ele viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado por 4 cantos e sendo descido sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente, pela segunda vez: Não chames de comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Né? Que a gente vê Pedro negando a comida. Então ele não estava com fome. Enquanto o seu anfitrião preparava a refeição, né, do meio-dia, como a gente fez as contas, a hora sexta era meio-dia. Pedro teve uma visão, negou 4. Ele negou a primeira e aquilo se repetiu por mais 3 vezes. Então, a repetição a repetição conta, não conta a primeira vez, né? A repetição é a partir da primeira repetição. Então ele negou 4 vezes a comida, o miserável, e estava com fome. É, ele teve essa visão, né, como um grande lençol descendo e atado pelas pontas, e foi dirigido uma voz, dado uma ordem, né? Ele não obedeceu a essa ordem, que era para matar os animais e comessem. Então, todos os animais estavam juntos, né? Então ele poderia ter comido os animais puros e deixado os impuros, mas ele não quis comer foi nada, né? Então o anjo, muito gente boa, muito insistente, camarada, falou para ele: ó, não vai deixar de chamar de imundo aquilo que Deus purificou. Faz o que eu estou falando e come. Come, Pedro. Ele, não, não quero. Come, Pedro. Não, não quero. E daí eu vou voltar aqui ao computador, para que nós possamos ter uma melhor visualização do slide. Então, Pedro, ele nega, né, a ordem do anjo, e daí ele tá tão doido que ele nem se toca que tem o pessoal chegando, né? Não é Cornélio que chama ele, não é o pessoal lá fora batendo atrás dele que chama ele, mas é o anjo. Eu falei, ô, então tá te buscando lá embaixo, agora tu recusa para tu ver. Né? O versículo, cadê? Versículo 17 fala assim: Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por seu nome Pedro, estavam alojados ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, oh Deus, o Espírito lhe disse:
eis que 3 homens te procuram. Ele estava tão distraído que nem percebeu que o pessoal estava atrás dele. Eis que 3 homens te procuram, portanto, levanta-te e desce e vais com ele, não duvida, porque eu os enviei. É como ele já tinha duvidado 3 vezes que o anjo tinha mandado comida, o anjo já diz logo para ele, ó, tu vai e tu não seja nem besta de duvidar não, porque foi eu que mandei os caras ir para aí. Estou conseguindo ver o slide novamente. Pronto, normal. É, Então a gente vai falar um pouco sobre os animais que estavam lá, né, que no celular é muito pequeno de ver. Então, junto com os animais considerados puros, estavam também os que eram considerados impuros ou imundos, impróprios para o consumo de um judeu. Então, era ensinado aos judeus, desde a infância, que eles nunca deveriam comer ou até mesmo tocar um animal imundo. Porém, a ordem para que Pedro tomasse e comesse era divina. Não era a ordem do homem, era a ordem divina. 3 vezes a voz ordenou a Pedro que matasse e comesse, e Pedro resistiu às 3 ordens. Por fim, a voz o advertiu: não faças tu comum o que Deus purificou. O anjo assim, quem é que é tu para dizer que isso aqui é imundo? O negócio desceu do céu. Como é que isso aqui é imundo? A questão do alimento em si pode ter sido a primeira preocupação de Pedro, mas ele entenderia logo o aspecto mais importante de tal experiência, que tal experiência queria ensinar a ele. Esta visão era um sinal proveniente do céu para alertar o apóstolo que os judeus não deveriam mais considerar impuro os gentios. Daquele momento em diante, esses dois grupos, judeus e gentios, teriam o mesmo valor diante de Deus, o Pai. Deus estava demolindo os preconceitos até então existentes no coração de Pedro. Aqui a gente vai passar para o significado de gentil, né? Que não é gentileza, não é a mesma palavra que gentil com L no final. Né? Os gentios são todas as pessoas que não são do povo judeu ou da descendência judia ou judaica. Então, eu sou um gentil, você também é, a não ser que no seu sobrenome, buscando nas árvores genealógicas dos seus parentescos, você seja é, é, de ramificação judaica. Né? Qualquer pessoa que não seja um judeu ou ramificação se enquadra como sendo parte do povo gentil. Então, o povo gentil era o povo que não é judeu. Né? Não é o povo que é amoroso, que é educado, não. É o povo que não é judeu. Tirando o pessoal de Israel, o restante é tudo gentil. Do versículo 17 ao versículo 23, né, o Pedro ele vai ter o um encontro, né, depois que o anjo fala com ele, para ele não ser, não ser doido de recusar a ordem de novo, daí ele vai e desce ao encontro. Né? Então, no versículo 19, né, o anjo, o Espírito Santo, né, diz para Pedro que tem 3 homens procurando por ele. E daí já reitero, né? Vai, desce, porque foi eu que os enviei. No versículo 21, Paulo, Lucas vai falar assim: então, e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que vieste? E eles disseram, né, que Cornélio Centurião era um homem justo e temente a Deus e de boa fama entre toda a nação dos judeus. Foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Versículo 22, 23 fala: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. Então,
dos versículos 17 ao 23, nós temos que Pedro desceu com os varões, né, o pessoal de Cornélio, e embora Pedro tenha escolhido viajar em público com os 3 gentios que vieram da parte de Cornélio, né, ele teve o cuidado de levar consigo 6 irmãos judeus que eram convertidos ao cristianismo para servirem de testemunha. Assim, isso vai estar lá no capítulo 11, né? Vai dizer que ele levou o pessoal para ser testemunha. Assim, ele teria o dobro de número de testemunhas requeridos pela lei, né? Se ele fosse pego e acusado de ter entrado na casa de um gentil. Ele estava com tanto medo de ir para a casa de Cornélio, que ele levou o dobro das testemunhas, caso alguém visse ele entrando lá e acusasse ele. Mas ele não prestou atenção que ele já estava na casa de uma pessoa impura. Ele já estava na casa de Simão, o curtidor de couro, curtidor. Então ele já estava na casa de alguém que era impuro, e ele se preocupou em levar 6 pessoas com ele para que ele não fosse acusado de entrar na casa de outro impuro. Né? Segundo a lei, as pessoas não podiam entrar na casa dos impuros. Deuteronômio 19:15 vai falar sobre isso. Então, ele leva essas pessoas com a prerrogativa de ter uma autodefesa. Se me acusarem, né, a lei exigia 3 pessoas, né, para ser testemunhas. Então, se me acusarem, eu vou levar logo as 6, que daí não tem condição de acusação ser verdadeira, né? Não vou ser impeachment. Aí do versículo 24 ao 26, vai falar sobre a receptividade de Cornélio em relação a Pedro. Né? No dia seguinte, eles entraram em Cesareia. Então, já se passaram, acho que 2 dias, né? Os caras chegaram lá, no outro dia eles saíram, e no dia seguinte eles estavam entrando em Cesareia. Então, eram 2 dias completos e a metade de um. Enquanto Pedro entrava, e no dia seguinte eles entraram em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. O cara nem sabia o que ia acontecer, já tinha chamado uma galera, Cornélio, só para saber o que Pedro ia falar, né? Vai que Pedro falasse que ia meter o louco lá. E enquanto Pedro entrava, né, na residência de Cornélio, Cornélio, encontrando, caiu em seus pés, adorando. Mas Pedro, tomando, disse: Levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. O versículo 27. E saiu Cornélio a recebê-lo e o adorou. O termo grego indica reverência dada a Deus ou a alguma pessoa importante, mas Pedro rapidamente negou ser uma divindade. Lá em Atos 14 a gente vai ver que ele nega também ser uma divindade. Então a reverência que Cornélio fez a Pedro era a mesma reverência que Moisés ou que o pessoal do Êxodo lá na hora de entrar na presença de Deus fazia, né? Com os reis, principalmente, curvavam suas cabeças no pó, ao chão, né? Ao pó, e em forma de reverência ficavam prostrados aos pés do Senhor, aos pés do seu superior. E daí, Pedro, sabendo disso, já fala logo: eu não sou caba não, eu sou só ureia. Levanta que eu sou homem igual tu. Do 27 ao 28, como eu já li o 27, que quando Pedro entrou, viu a galera lá esperando por ele, né? O 28, Pedro fala: E disse-lhes: Vocês sabem, vós sabeis, que é uma coisa ilegal para o homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar de nenhum homem de comum ou imundo. Aí ele jogou o discurso como se ele já soubesse, né? Ele não fala o que aconteceu com ele, que o anjo deu uma lapada nele para ele não ficar falando besteira, né? Ele fala como se ele já soubesse, né? Que Deus mostrou para ele, mas não fala a maneira, né? Então ele fala assim: ó, vocês sabem que eu não posso estar aqui, né? Vocês estão imundos, vocês estão impuros. Ele não, mesmo não querendo chamar, ele já chama no começo. Ele vai dizer assim: vocês sabem que a coisa legal está aqui. Um homem judeu se reuniu e se aproximar de alguém de outra nação, que é gentil. Mas Deus mostrou que eu não posso fazer isso, né? Chamar vocês de imundo. Mas você já sabe que eu não posso estar aqui. Então,
muitos ali que se haviam juntado. A grande fé de Cornélio foi demonstrada pelo fato de ele estar em uma casa repleta de pessoas quando Pedro chegou. Eles estavam ansiosos para ouvir a mensagem de Pedro, né? Então, do versículo 29, Pedro fala: portanto, ao ser chamado a vós, portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? Daí ele fala que Deus mostrou para ele que não é para fazer separação de pessoas, né? Que não pode dizer que é imundo aquele que Deus está purificando. E depois ele fala que veio sem questionar, né? Sem cadê? Cadê? Sem se contradizer, né? Veio sem fazer indagações, sem perguntar por quê. Porque o Espírito Santo, ele estava lá delirando lá, pensando no sexto que desceu do céu e não queria aquilo que queria dizer, que nem percebeu o pessoal chegando. Daí o Espírito Santo falou e já deu o toque no espinhaço dele, ó, tu vai porque sou eu que estou mandando. O pessoal tá aqui porque fui eu que trouxe. Então tu vai, tu desce, tu vai e tu não fala que não vai. Vai, fala para mim que tu não vai. Daí Pedro já sabia o que estava acontecendo, porque o Espírito tinha falado para ele, né? E daí ele fala para os gentios, pergunta, né, para Cornélio e as pessoas que estão lá, o que ele quer, o que eles querem que Pedro faça, né? Então, no versículo 30, Cornélio vai repetir, né, o que o anjo falou, mas ele vai dizer o que ele estava fazendo antes do anjo ter falado, né? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando. Ele não estava jejuando durante 4 dias, né? Ele estava jejuando há 4 dias atrás, não durante 4 dias consecutivos. Então, há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, que é a hora nona, né? E a hora nona eu orava na minha casa. Eis que um homem em veste brilhante parou diante de mim. Há 4 dias eu estava em jejum até esta hora. O jejum era praticado por judeus devotos, como aqueles que comissionaram Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. Lá na frente, a gente já vê que o pessoal que mandou Paulo e Barnabé para ir pregar para os gentios, eles ficavam jejuando, né, e orando. Então, era uma prática dos judeus mais devotos, né, que aqueles mais pior de igreja, né, fica mais dentro do templo ali, fica mais incutido com Deus, fica mais na dele, jejuando, fazendo propósito para que as coisas de Deus dê certo. Então, esse tipo de judeu devoto, ele tinha uma certa intimidade com Deus, que essa intimidade com Deus, pelo fato do jejum, né, da separação, da consagração, trazia uma autoridade maior sobre eles, né? Então, por ser um homem temente a Deus, Cornélio também seguiu esse mesmo costume judaico de fazer o jejum, né? Então, lembrando que esse jejum há 4 dias, não é que ele estava jejum 4 dias consecutivos, mas que ele fez jejum há 4 dias atrás. Do versículo 31 ao 42, a gente vai ver que Cornélio vai dizer o que o anjo falou. Não, tava não. Só quem os relatos assim, que tem específicos, né? É que Paulo passou 4 dias, 3 dias sem comer, mas não considera como fosse um jejum, né? Porque não foi direcionado a Deus, né? Mas que ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Daí, do versículo 31 ao 42, Cornélio vai explicar o que o anjo falou, né? Pela segunda vez, vai falar para Pedro o que o anjo falou, e Pedro vai responder a Cornélio o que o anjo mandou ele falar, né? Então, Cornélio diz, né, no versículo 31, depois de ele falar que estava orando e que o homem de branco, que é a comparação que as pessoas do Novo Testamento dão para a aparição do anjo, de anjo, né? Até do Velho Testamento também falam que é o homem de branco. Então, o homem de branco, né, dentro da congregação, nananana. Então, o homem de branco geralmente é um anjo, né?
que pode ser representando Jesus, Deus ou Espírito Santo. Um dos três. Daí no versículo 31, ele fala, né? Ele repete a mesma coisa que o anjo repetiu, que o anjo falou, né? Então essa história é 4 vezes. O anjo fala, os caras falam, Cornélio fala para os caras falam para Pedro e Cornélio fala para Pedro de novo. Ele estava só querendo confirmar. Cornélio diz: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante dos olhos de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto ao mar, o qual, vindo, falará contigo. Imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foi ordenadas por Deus. Daí, né, a gente vê que Deus, o Espírito não falou, né, o que era para Pedro falar quando ele mandou os homens ir lá, né? Então não falou para Pedro, mas Pedro sabia que a missão dele era espalhar o evangelho, né, e pregar Jesus. Então ele já tinha de antemão, né, já ia de antemão sabendo o que ele tinha que fazer, né? Então, Pedro abrindo a boca, esse abrindo a boca, ele pode tornar engraçado, né? Porque não dá para falar de boca fechada, mas quer dizer que ele levantou o timbre da voz, né? E Pedro abrindo a sua boca, não quer dizer que ele abriu a boca para falar, né? Mas quer dizer que ele levantou um pouco mais a voz para que todos pudessem ouvir. Então, toda vez que a Bíblia falar esse termo, né? E abrindo a boca, quer dizer assim, ó, e falando mais alto, né? E falando mais alto, Pedro disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Foi nessa hora aí que Pedro se tocou assim: ah, amor, era isso que aquele balde cheio de bicho descendo do céu queria dizer para mim. E eu não comi, fiquei com fome, porque eu não entendi na hora. Então, nessa hora, Pedro fala assim: caraca, era aquilo. Não cai a ficha de Pedro nessa hora, né, no versículo 34, e ele continua: mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra dos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Galiléia, ou por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser o juiz dos vivos e dos mortos. E é que Pedro está falando, né, sobre o que aconteceu com Jesus, né, o que Jesus pediu para eles fazerem. Então Pedro fala que lá no 31 que ele entende agora que Deus não faz acepção de pessoas. Então as boas novas do Evangelho, elas não são para um povo específico, né? Então a gente já está cansado de saber que a igreja não é um clubinho só para quem já está lá, né? Não tem, é só 15 pessoas, não pode lotar mais não. Então, é para todo mundo, todas as nações e todos os tipos de pessoas são bem-vindas ao reino de Deus. Então, para receber, quando Pedro está falando o que Jesus mandou eles fazerem, ele fala no versículo 42, ele nos mandou pregar e testificar que ele é enviado por Deus e ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos, e a este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão dos pecados. Para receber o perdão do pecado,
é necessário que apenas a pessoa que deseja receber esse perdão creia, né? Ela não precisa fazer mais nada além de crer. E isso tem em todo o Novo Testamento. Você diz, quer dizer que para ser perdoado dos pecados eu só preciso crer? Só isso. E claro que não pecar mais, né? Então, quando Jesus vai curar as pessoas, nós podemos ver isso inúmeras vezes no Novo Testamento, que ele fala, ele falou pro cara da cama lá, e pro outro cara quando, quando entrou pelo telhado, né? Que ele fala assim, é mais fácil o quê? Falar levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados? Ou falar, é os dois que é para vocês ficarem com raiva de mim. Então Jesus fala assim, teus pecados estão perdoados, né? Vai, toma tua cama e não peques mais. Ele sempre fala, vai e não peques mais. Então, se o cara creu, os pecados dele foram perdoados. Ele só não deve pecar mais, porque Jesus já foi, né? Daí ele teria que continuar seguindo os apóstolos para saber como conseguir o perdão novamente, né? Então, para receber o perdão dos pecados é necessário crer. Muitas vezes a gente mesmo não se perdoa pelos nossos pecados, né? Deus já liberou o perdão, mas a gente continua se martirizando dia após dia, ano após ano, e acaba que isso não nos deixa progredir. Então é necessário que a gente creia sobre o perdão do pecado e que a gente não volte a pecar mais. Do versículo 44 ao 46, né, a gente vai ter a cereja do bolo de quando Pedro está terminando a sua ministração. Né? Ele está ali falando, ele pregou Jesus. Né? Cornélio falou assim, o anjo falou que tu vinha aqui para fazer o que tu ia fazer. Pode fazer. Daí Pedro começa, já dá logo o testemunho dele, né? Que foi curado da incredulidade, foi curado do preconceito. Daí ele fala, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se ele fala assim, agora eu sei, é porque ele não sabia, né? Então, ele fala que foi curado disso. No versículo 44, Pedro fala, Lucas fala assim, né? Que enquanto Pedro falava essas palavras a respeito de Jesus Cristo, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles o ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém ou algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficassem com ele por mais alguns dias. Então, quando Pedro está terminando de falar sobre Jesus, né, que ele veio para a remissão de pecados. Todas as vezes que Jesus vai aparecer, e o Espírito vai aparecer em relação à pregação de Jesus, tem que haver o arrependimento, né? Então Pedro fala quem é Jesus, fala sobre o que ele mandou fazer e como é para ser. Então Pedro, depois que Pedro fala assim, ele veio para que ele e a este o testemunho pelos todos os profetas. Todos os profetas falaram de Jesus. Então, que por meio do nome de Jesus, todo aquele que crê receba a remissão dos pecados. Então, ali todo mundo creu. Instantaneamente, todo mundo que creu ali já foi os pecados jogado no mar de esquecimento, como costumo dizer, e foi a hora que o pau comeu, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas. Alguns historiadores dizem que esse falar em línguas de Atos 10 ele é diferente do falar em línguas de Atos 2. Enquanto Atos 2 é a nossa xenoglóssia, né, que é lá o falar em línguas dos países desconhecidos, né, o cara que não sabe alemão está falando português, ou que não sabe alemão está falando alemão, o cara que não sabe italiano está falando italiano. Então, lá em Atos 2 era isso. Aqui, né, isso só alguns estudiosos acreditam nisso, né, os manuscritos originais e pelo tipo de palavra que é usada para falar em línguas. Né? Algumas Bíblias trazem línguas estranhas. Eles acreditam e ensinam que essas línguas estranhas aqui, essas línguas que as pessoas estavam falando,
era a glossolalia, né, que é a língua dos anjos, que necessitava de intérprete porque era um idioma que não era conhecido, era uma língua que não era conhecida. Então, fica a critério de crente. Mas que eles foram batizados pelo Espírito Santo, está aí irrefutável. Então, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os cristãos de origem judaica, né, que eram os que estavam se aglomerando lá, quando fala sobre, aqui, ó, cadê? E surpreenderam-se os que criam na circuncisão. Quando falam os que criam na circuncisão, são o pessoal da lei, o judeu da lei, que acredita que para fazer parte do povo de Deus tem que cortar um negocinho lá e seguir a lei de Moisés à risca, né? São os judeus. E muitos que vieram com Pedro, além daqueles 6, né, que vieram com Pedro lá, eles ficaram maravilhados com o que estava acontecendo. Então eles ficaram admirados porque viram que o Espírito Santo se manifestava também entre os gentios. Os gentios receberam o mesmo dom de falar em línguas que eles tinham recebido em Pentecostes 2. Então, nesse estudo aqui, o autor, né, o estudioso, ele tem a vertente de que é o mesmo dom de línguas de Atos 2, né? Então ele fala assim que o pessoal ficou maravilhado porque as pessoas que eram impuras, né? O, o nossa, como é que eu posso simplificar? Ah, sem falar de denominação. Sei lá, cara tá numa roda de amigos no bar, tá bebendo lá. Eles gostam da igreja, eles vão pra igreja, mas não são da igreja, né? Final de semana eles estão no bar bebendo. Aí o anjo aparece para um lá e Pedro vai lá, ministra, a pessoa se arrepende, né, se arrepende, o Espírito Santo desce. Então, as pessoas estavam maravilhadas porque o Espírito Santo tinha descido de alguém que era improvável de receber o Espírito Santo porque era proibido de ir ao templo. Em ambos os casos, tanto aqui, né, em Atos 10, quanto em Atos 2:4, o Espírito Santo veio sobre os que escutavam a palavra de Deus e não sobre os que oravam no Espírito. Os cristãos judeus estavam perplexos porque viram que os gentios tinham recebido o mesmo dom que estavam falando em línguas, exaltando a Deus por sua graça em favor deles. As boas novas tinham alcançado os judeus, né, lá com Pedro e João, os samaritanos, lá quando Paulo ele mete o louco lá e a galera foge, né? Vai lá para Samaria, começa a pregar lá e faz até uma igreja lá. Então tinha alcançado os judeus, os samaritanos e agora tinha alcançado os gentios, né? Todos eles estavam unidos pela mesma fé no mesmo Senhor e agraciados pelo mesmo dom do Espírito Santo. Então, o lugar, né, de maior intimidade com Deus é quando a gente lê a palavra dele. Então, enquanto era pregado sobre Jesus, que era o evangelho, que é o evangelho, que é a palavra de Deus, é, as pessoas receberam o Espírito Santo, né? Receberam o Espírito Santo. Enquanto a palavra de Deus era ministrada, eles receberam o Espírito Santo e falavam em línguas e as outras pessoas se maravilhavam, né? E aqui nós temos a base, né, da Assembleia Pentecostal, né? A gente entende assim que e é ensinado assim também, que na hora da palavra, né, quem tem a primazia é o ministrante que está falando a palavra de Deus, né? Na congregação na Assembleia Pentecostal, enquanto a pessoa está ministrando a palavra, os irmãos que são tocados para falar em espírito, eles têm a liberdade, né? Assim também como eu creio que aqui a gente tem liberdade. A gente não fala porque muitas vezes não tem coragem, né? A gente é frouxo até para falar no Espírito Santo. Então, os irmãos, eles vão e dão uma rajada de glória, de labachúria lá, e isso, a essa visão, a esta vista da palavra, é aceitável, porque a palavra diz que enquanto Pedro falava, né? Enquanto Pedro falava a respeito de Jesus Cristo, o Espírito Santo já estava fazendo destroço lá dentro, né? Então, é um versículo que ele legaliza, né? A pessoa ser batizada no meio da administração, não que isso não possa ocorrer em qualquer horário do culto, ou dentro de casa, ou no meio da rua, né? Porque o que vai validar, né, e trazer um avivamento espiritual é a minha intimidade com Deus, né? Então, independente de onde eu esteja, isso pode acontecer. Então, aqui nós temos um argumento
bem legal, que ele valida a dogmática, né, o decorrer do culto da Assembleia Pentecostal, e valida também as nossas ações em relação ao Espírito Santo, né? Entendendo que tudo é com ordem e decência. E aí a gente parte para o finalzinho, para finalizar o estudo, falando sobre o versículo 47 e 48. Né? A vontade de receber o batismo é a resposta consistente no livro de Atos dos Apóstolos, né, para todos que colocam a sua fé em Cristo. E a resposta apropriada de um coração regenerado. Então não tem aquela pessoa que assim, eu aceito a Jesus, mas eu não quero batizar, não. Que coração regenerado é esse? Então não há aceitação de fé ou confissão de fé em Cristo sem batismo. Então aqui Pedro pergunta ali, né? Tem alguém aqui que é contra as pessoas se batizarem? Depois de que vocês viram aqui, né, ele fala assim, alguém, cadê? Pode algum homem impedir a água? Né? Em outras versões, principalmente na NVI, ela vai estar bem explicada, vai estar mais ou menos assim. Alguém se opõe que esse povo seja batizado? Né? Igual o padre ou o pastor, né? No casamento tradicional, que ele pergunta assim, se há algum entre vós que queira falar alguma coisa, fala agora ou caso para sempre. Né? Então Pedro pergunta isso aí, mais ou menos. Tem alguém aqui que é contra esse pessoal ser batizado? Como ninguém falou nada em relação à Bíblia, que não tem dizendo se alguém falou alguma coisa, Pedro disse, arruma água aí e batiza esse povo. Né? Eles foram batizados pelo Espírito Santo que desceu sobre eles, eles ouviram a palavra, aceitaram Jesus, se purificaram de seus pecados através da crença em Jesus, que purifica os pecados, né, que lava todo o pecado, e foram batizados com o Espírito Santo, e para a cereja do bolo era ser batizado pelas águas. Então a resposta de um coração regenerado é buscar pelo batismo. Se você não é batizado, como é que você tem um coração regenerado? Se você não faz parte, né? Porque a gente tem como doutrina da igreja que só ministra a ceia, né? Só participa da ceia aquele que é batizado, que já confessou sua fé perante o público, né? No seu coração e confessou sua fé no seu coração e perante o público. Né? Então, se você não batiza, como você vai testemunhar o Cristo que morreu e nasceu de novo e ressuscitou? Se o batismo ele exemplifica essa passagem da morte para a vida, né? Ele morre o homem velho e nasce o novo homem, né? Zero bala, sem pecado, e que vai ali batalhar até os seus últimos dias para se manter assim. Né? Então depois que eles foram batizados, eles pediram para Pedro que ele ficasse ali, né, mostrando que a comunidade cristã, né, não há nenhuma separação por causa de raça. Então, eles já batizaram só, ensina mais a gente aqui, fica um pouquinho aqui para a gente poder aprender mais contigo, né? Você é judeu, a gente era gentil, agora a gente é cristão, então agora é tudo uma coisa só, é a comunidade cristã. E daí a gente já encerra, né, o nosso capítulo 10, um capítulo bem legal a respeito de Pedro, né? A gente vê que Pedro era o cara que Jesus tinha descido o cetro sobre ele, né? Escolhido ele, mas era um homem também que tinha as suas peculiaridades, as suas falhas, e que também precisava ser tratado assim como é todo homem debaixo do céu. Então, esse estudo bíblico sobre o livro de Atos nos faz entender muitos costumes e doutrinas presentes até os dias atuais, como o próprio batismo. Né? O ato de batizar é uma doutrina que jamais vai acabar. Né? Pode mudar o meio de batismo pelo tipo de região em qual a pessoa vive, né? O tipo de dificuldade em que a pessoa vive, mas o batismo ele nunca vai acabar, ele é essencial. O costume e doutrina que a gente pode ver, né, sobre as assembleias pentecostais, né? Então a gente entende esses costumes e valida esses costumes à luz da Bíblia, né? E a gente também pode ler sobre a mudança de conceitos antigos e de como a nova aliança nos trouxe a possibilidade de seguirmos uma fé sem ter que nos prender às leis antigas, né? As leis da antiga aliança entre Deus e Israel.
Já pensou se a gente fosse seguir tudo que a lei de Moisés dita em relação ao judeu e ao povo de Deus? Misericórdia. As mulheres iam continuar não valendo nada, os homens iam ter quase dono de tudo, iam ter que se circuncidar, aqueles rituais todos, viajar para Jerusalém todo tempo. Imagina você morando no Brasil, tendo que viajar para Jerusalém, né? Tem gente que faz isso até hoje, tendo que viajar para Jerusalém para entregar um sacrifício de expiação de pecados, depois voltar para o Brasil de novo, e no outro ano fazer a mesma coisa, e no outro ano fazer a mesma coisa. Então Deus enviou Jesus para estreitar esse laço entre o homem e o próprio Deus. E daí, um capítulo com uma história tão... que só é uma história esse capítulo, né? É uma história, mas ela revela muitas coisas, né? Revela a falha que ainda há em Pedro, revela o desejo que há no coração de Cornélio de participar daquilo que Deus está fazendo e das pessoas que ele sabia que... O cara era tão vidrado que ele sabia quem ele podia chamar, né? Eu vou chamar fulano, porque se fulano escutar isso aqui, ele vai se converter. Eu vou chamar Cicrano, né? A palavra fala que tinha os familiares de Cornélio e uns amigos íntimos. Então, tanto a casa dele, né, como a palavra fala, a casa dele seguia a mesma crença dele. Então, geralmente no Antigo Testamento era assim, quando a gente já falou isso nos outros estudos, né? Quando o patriarca, né, o cara, o homem da casa, ele acreditava numa denominação, numa religião, toda a família ia junto. Crendo ou não, toda a família ia junto. Então, toda a casa, né, ou seja, todos os familiares de Cornélio criam da mesma maneira que ele cria. Só não eram adeptos ao judaísmo, mas eles criam. Né? Eles eram pessoas boas, né, pessoas piedosas, pessoas que oravam. E os amigos mais íntimos, né, de Cornélio também eram pessoas assim, né? E eu creio que até o próprio soldado que a Bíblia fala, né, soldado piedoso, na outra tradução fala soldado religioso, também era uma pessoa assim. Então os amigos mais próximos participaram e quem convida os amigos mais próximos é o próprio Cornélio. Então, quando a gente vai participar de algo interessante, né, de Deus, vamos dizer que a coisa mais magnífica de Deus hoje, que Deus deixa para a gente hoje, é o culto em comunidade, né? Eu tenho que, poxa, os meus amigos mais próximos precisam saber disso, a minha família precisa saber disso. Eu sei que nós estamos em tempos diferentes, né? O que você pensa é só o que você pensa, sua família não é obrigada a pensar com você, né? Mas o princípio de estender o ministério de Jesus dentro de casa, nos vínculos amigáveis e sociais, também é o mesmo, né? Se mantém o mesmo de geração em geração. Daí a gente passa para o nosso questionário, que já foi enviado no grupo, né? Que facinho, facinho. Qual era a profissão de Cornélio, né? Quem chegou enquanto Pedro estava ponderando sobre a visão. E daí nós temos 3 perguntas de cunho pessoal, né? Qual princípio, ou que princípio nós podemos aprender sobre o relato de Pedro e Cornélio e sobre como o Senhor dirige a sua igreja, né? Sobre o relato de Pedro e Cornélio em relação a como Deus dirige a sua igreja. Que princípio nós podemos aprender com o fato de que o Senhor revelou princípios a Pedro ao longo do tempo e não de uma só vez, né? Pedro podia ser o cara 100% desde quando Jesus morreu, mas não. Jesus deixou para ir lapidando ele no meio do caminho. Por quê? O que a gente pode aprender em relação a isso, né? O que a gente pode aprender sobre Ezequiel quando ele fala que o vaso está na mão do oleiro, quando o vaso entorta, o oleiro vai e bota a mão. A gente pode aprender com esses princípios, né, de que Deus não revelou tudo para Pedro, mas foi revelando de bocadinho em bocadinho, né? E a questão 5, que é a questão mais pessoal, ela vai pedir para vocês meditarem sobre os preconceitos e ensinamentos que Deus desconstruiu em nós, né? O que a gente pensava que era certo e Deus mostrou à luz da palavra ou dos ensinamentos bíblicos que aquilo ali não era aquilo ali de verdade, né? Nós temos inúmeros exemplos, né? Nós temos dogmática de culto, nós temos usos e costumes, nós temos doutrinas, nós temos a própria crença sobre a igreja
inclusiva, né? Nós temos aí muitas coisas que podem ser citadas, né, no âmbito geral, claro, sempre no âmbito geral, mas aí nós temos que também lembrar daquilo que há em nós, ou que havia em nós, né? É interessante que seja aquilo que havia em nós, né? Mas se ainda há, Deus ainda vai tratar, né? Nós sabemos que Pedro foi no meio do caminho, você também pode ser no meio do caminho. Então, ah, eu não, banqueiro dentro da igreja para mim não rola, sabe? Aí esse tipo de coisa assim, ou tipos de ensinamentos sobre o ministério de dons de línguas, os ministérios da igreja, essas coisas que não são passadas como ensinamentos cristãos bíblicos e voltados a Deus, e que no decorrer da nossa caminhada cristã, com maturidade, né, com discernimento e conhecimento, a gente vai entendendo que Deus não fala daquele jeito, né? Que Deus não é o que a pessoa está dizendo que ele é. Então, que, né, preconceito ou ensinamento, né, referente à vida cristã, ao convívio cristão, ao próprio agir de Deus ou ao próprio Deus, né, essa caminhada cristã até agora teve que desconstruir em você, né, aquilo que Deus ajudou a desconstruir em você, sobre você mesmo ou em relação aos outros. E é isso. Se alguém tiver alguma coisa para relatar, pode ficar à vontade. Beleza. Então é isso. Ninguém tem mais nada para falar, a gente vai orar e encerrar o estudo. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite, por esse estudo, que o Senhor possa moldar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir em relação à tua palavra, em relação àquilo que o Senhor fala e a quem o Senhor é. Que nós possamos empregar o que foi estudado em nossas vidas, que nós não venhamos a esquecer daquilo que o Senhor colocou em nossos corações, em nossa mente, que no nome de Jesus, aquilo que dá em nós e segrega a tua palavra aos demais, o Senhor possa retirar aquilo que ainda há em nós que atrapalha a divulgação e a propagação do teu reino, que o Senhor venha a tirar também, que no nome de Jesus nós possamos nos parecer cada vez mais contigo, dar uma noite de tranquilidade, de descanso para aqueles que necessitam disso, que no nome de Jesus a tua mão esteja estendida sobre nós continuamente. Assim oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aceite. Aqui é o computador que tá ruim. Tchau, Gabi. Boa noite.